Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Neste trimestre, vamos aprender com homens que confiaram e caminharam com Deus pela fé. Na lição desta semana, veremos como Deus reafirma suas promessas e fortalece a fé dos que aprendem a confiar e esperar nele. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. E aí? Vamos mergulhar hoje na história de Abraão para entender como uma espera que parecia impossível de 25 anos se tornou a base de uma promessa que literalmente mudou o mundo. É uma jornada incrível sobre fé, sobre o tempo de Deus e sobre um poder que aparece justamente quando a nossa lógica diz que não tem mais jeito. Olha, vamos direto para o coração da história. A pergunta que não queria calar para Abraão era essa. Um homem com quase 100 anos de idade, como é que ele vai se tornar pai de nações? Se a gente for pensar na biologia, na lógica, é uma impossibilidade total. E é exatamente aí, nesse cenário de impossibilidade, que a história fica fascinante. E para a coisa ficar ainda mais intensa, não foi uma esperinha qualquer, não. Esse número aí, 25 anos, foi o tempo que ele esperou entre a promessa ser feita pela primeira vez e o momento em que Deus chega e a reafirma de um jeito definitivo. Pensa só, um quarto de século vivendo entre o que foi prometido e o que ainda não se via. É muito tempo. A grande questão aqui é, o que essa espera toda fez com Abraão? Porque, veja bem, não foi um tempo parado, de braços cruzados, sabe? A gente vai ver agora como esse período que parecia de silêncio foi, na verdade, um tempo de muita formação, de muita luta interna. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Aos 75 anos, vem o chamado. Aos 86, acontece a tentativa humana de dar uma ajudinha para Deus com o nascimento de Ismael. E aí, olha isso, vem um silêncio de 13 anos, até que aos 99, Deus intervém de novo. Fica nítido que essa espera foi cheia de decisões, de consequências e de muito aprendizado. E essa jornada toda começou com uma ruptura gigantesca. Abraão não saiu de um lugar qualquer, de um vilarejo, não. O Ur dos Caldeus era um centro urbano super sofisticado, com segurança, com uma cultura estabelecida. O chamado de Deus foi para ele largar tudo isso para viver como um nômade, dependendo só de uma promessa. Ele estava trocando a certeza, aquilo que ele podia ver e tocar, pela fé no invisível. E claro, no meio dessa espera, a pressão ficou enorme. O nascimento de Ismael não foi um acidente de percurso, foi o resultado direto da impaciência. Foi uma tentativa muito humana, super compreensível, de resolver o problema com as próprias mãos, de pegar um atalho. E como a gente sabe, esse atalho acabou gerando seus próprios conflitos lá na frente. E aí, depois de 13 longos anos de silêncio na narrativa, um período em que Abraão viveu com as consequências daquele atalho que ele pegou, a gente chega no ponto de virada. Deus quebra o silêncio. Ele entra em cena para intervir diretamente e colocar o plano dele de volta nos trilhos. E a forma como Deus se revela nesse momento, nossa, isso é fundamental. Pela primeira vez, ele se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O significado disso é profundo. Deus está revelando o seu poder total, sua suficiência absoluta, bem no momento em que a capacidade humana de Abraão e Sara tinha chegado no zero. A mensagem era clara: a promessa não vai se cumprir pela força de vocês, mas pelo meu poder. Para a gente entender a força desse pacto, é bom saber que na Bíblia existem basicamente 2 tipos de promessas. As condicionais são tipo um contrato. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Exige uma resposta. Mas a aliança com Abraão era incondicional. Ou seja, ela dependia só de Deus para acontecer. Era ele quem começava, ele quem garantia e ele quem ia cumprir, mesmo com as falhas humanas no meio do caminho. E essa intervenção de Deus foi tão completa, tão profunda, que não só reafirmou um plano, mas remodelou a identidade de quem ia receber a promessa. Vamos ver como isso aconteceu de um jeito bem prático. Essa tabela aqui é fantástica, ela mostra tudo. Abrão, que significava pai exaltado, vira Abraão, pai de uma multidão. Sarai, minha princesa, um termo pessoal, vira Sara, mãe de nações. Deus estava, na prática, mudando o nome deles para alinhar com o destino que ele já tinha decretado muito antes de ser uma realidade que eles pudessem ver.
E aqui a gente pega um princípio espiritual muito forte. Ao dar nomes novos para eles, Deus estava declarando o futuro como se já fosse presente. Abraão e Sara passaram a carregar na própria identidade um lembrete diário da promessa, mesmo quando tudo ao redor deles gritava o contrário. A fé, então, vira exatamente isso, o ato de viver de acordo com o que Deus já falou que é verdade. E olha, isso aqui é crucial. Deus não ignorou o maior obstáculo deles. Pelo contrário, ele usou o problema como o centro do palco. A esterilidade de Sara, que era motivo de vergonha, de impossibilidade, foi o lugar exato que Deus escolheu para mostrar o seu poder. Por quê? Para não sobrar nenhuma dúvida de que o filho da promessa seria um milagre puro, um ato de Deus e não da capacidade humana. Beleza, a gente viu toda essa jornada incrível. Mas e aí? O que a gente pode tirar de prático dessa longa sala de espera de Abraão? Vamos pegar aqui algumas lições que valem para sempre e que saem direto dessa história. Essa pergunta aqui vai no ponto. Porque na maioria das vezes a gente interpreta a demora como silêncio, como abandono, né? A gente acha que se tá demorando é porque Deus esqueceu. Mas a história de Abraão mostra uma perspectiva totalmente diferente sobre o propósito da espera. E a resposta é essa: a espera não é um tempo perdido. Enquanto Deus estava preparando as circunstâncias para cumprir a promessa, ele também estava trabalhando no caráter de Abraão. A demora não era um atraso, era um processo de formação. Deus estava moldando o homem que seria capaz de receber e de lidar com uma promessa tão gigante. Então, para a gente fechar, vamos guardar 3 lições gigantescas dessa história. Primeira, a espera nos forma, nos molda e faz a gente depender mais de Deus. Segunda, o verdadeiro inimigo da promessa não é a impossibilidade da situação, mas a nossa própria impaciência. E terceira, é exatamente no fim da nossa força, quando a gente não aguenta mais, que o poder de Deus se manifesta de um jeito que ninguém pode questionar. E a gente termina com essa reflexão. A história de Abraão nos ensina que uma fé madura não se desespera com o relógio. Ela aprende a arte de perseverar, de continuar caminhando. Não é sobre forçar a porta, mas sobre confiar no processo, caminhando com a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir no tempo perfeito dele. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!